Aqui está, como podem ver, dia 24 de janeiro, e as promessas são para serem cumpridas, não há dúvida nenhuma, senão não as faríamos. 24 de janeiro de 2023, a apresentação projeto SGS Car Racing para precisamente este mesmo ano. Tenho comigo Pedro Carvalho, como podem verificar, prontíssimo para nos dar aqui uma panorâmica, não só das competições da SGS Car, mas também, neste caso, da companhia que está à sua volta, e por isso vamos estar aqui alguns minutos bem interessantes a falar todo o terreno. E sem mais demoras, Pedro, para já, mande-te uma boa noite, pergunto se estás preparadíssimo para, inclusive, responder a perguntas várias que nos fizeram chegar. Não conseguimos responder a todas, mas está preparado para nos responder às perguntas que os teus fãs, os fãs da SGS Car, estão a colocar nas redes sociais, como foi o desafio. Boa noite, Pedro. Boa noite, Gonçalo. Boa noite a todos que nos estão a ouvir ou que nos vão ouvir. Claro, estou sempre preparado, tranquilo. Vamos a eles. Estou preparado para as perguntas todas. Muito bem. Vamos começar então, para já, e se calhar dar aqui o conselho de imagem, puxar para trás para podermos ter uma panorâmica, porque estás, como se pode dizer, muitíssimo bem acompanhado. E aqui, no caso, se a câmara for levantada, vejam só, lá atrás, SSVs, SIDUs do lado direito nosso, do lado esquerdo do Pedro, e também do lado direito também. Eu estava a tentar perceber, mas será com certeza um Can-Am também, ali do lado direito, com a cor azul. Na mesa vimos também o capacete, com certeza que serão as novas cores para 2023, mas eu pedia-te, Pedro, para início da nossa conversa, falarmos de 2022. Percebi que tu estiveste, porque estiveste aqui também no 16, estiveste muito perto até de, quem sabe, de vencer no primeiro ano com os T3, não aconteceu, por azar, pronto, ou não interessa, tinha que ser assim. Eu pergunto de uma forma geral e também particular para ti, que balanço fazes do ano de 2022 para a equipa SGS Car Racing? Boa noite, Pedro. Vamos a isso. Muito bem, Gonçalo. Para já quero começar por dizer que estou aqui no meio de todo este estoque, porque de facto nós passámos aqui um período de falta de fornecimento do setor automóvel em muitos setores, e este ano que nós conseguimos de facto foi receber bastante produto. Estamos com bastantes motas de água, bastantes Can-Am, X3 também, inclusive X3, e portanto passar essa mensagem que a SGS Car tem bastante estoque. Vamos ter estoque durante o ano, vamos receber 80 motas de água, e portanto gostava de passar essa mensagem, e por isso estou aqui no meio de todo este produto. Falta só a piscina, ou a praia aí ao lado, melhor dizendo, uma praia para fazer já a demonstração de uma das motos da Sidu. Ok, continua, Pedro, desculpa. É isso mesmo. Pronto, relativamente a 2022, foi um ano brutal para nós. Nós tínhamos vindo do 21, em que fomos campeões nacionais dos SSVs, ganhamos uma série de campeonatos, não só de equipas, também de pilotos e de veteranos, e uma série, tinha realmente sido um ano bastante interessante para nós. Entramos em 22 a continuar a apostar no CNTT, mas muito focados em lançar o nosso T3, que era um carro que fizemos de raiz, o que acabámos por fazê-lo. Fizemos 10 provas ao longo do ano, além das provas, fizemos todas as do CNTT, fizemos todas as da FPAC, que inclusive teve o Norte, o CNTT não foi, ainda fizemos Andaluzia, fizemos Aragão, ainda fomos às 4 horas, e portanto foi um ano realmente brutal para a nossa equipa. A questão de como é que correu no CNTT correu muito bem. Eu sei que isto tem tudo a ver com as expectativas e em comparação com o ano anterior. De facto, não fomos campeões. Não fomos campeões por pilotos, apesar que o Beto foi vice-campeão. Chegou a Porto Alegre com 8 pontos de avanço. O Porto Alegre ia decidir tudo. Foi o piloto que ganhou mais provas. O Beto ganha 3 provas, o Caxias ganhou uma. Portanto, a SGS Car ganhou 4 das 7 provas. Os nossos carros ganharam 4 das 7 provas. Tivemos 3 pilotos no top 3 do campeonato. O Beto faz segundo, o Caxias faz quarto, o Carita faz nono. Portanto, tivemos no final do Porto Alegre, apesar de parecer uma prova que não nos correu muito bem, tivemos 3 carros nos 10 primeiros, nenhuma equipa mais teve. E, portanto, tivemos muitos aluguéis durante o ano, não tivemos desistências por problemas técnicos nos carros, tivemos desistências por batidas. Portanto, não fomos campeões de equipas porque na FMP, se contasse só as pontuações dos SSVs, éramos campeões de equipas. Não somos porque a FMP decidiu há 2 anos atrás ou 3 que conta a pontuação de uma moto, apesar das motas não serem preparadas por equipas dos SSVs, mas pronto, foi uma lógica, tem uma lógica por trás que eu não concordo muito, mas enfim. E portanto eu faço um resumo muito importante, muito bom de tudo aquilo que aconteceu
durante o ano de 22 no CNTT, os nossos carros provarem ser os carros mais competitivos. Não fomos campeões, o Beto teve ali um azar em Porto Alegre. Acho que o campeonato foi bem entregue, o Gonçalo é um piloto excelente, teve a estrelinha de campeão e é assim mesmo, tem que ser. É jovem, é bom haver cada vez jovens no desporto e, portanto, acho que foi bem entregue e está tudo certo. Depois tivemos então... Não, eu não queria interromper, mas queria te perguntar, estes meses de distância, o que é que mudavas? Se fosse começar agora o campeonato de 2022, onde é que achas que poderia ter feito aqui a diferença? Robustez mais para que não acontecesse como aconteceu com o Beto, com os problemas mecânicos em Porto Alegre, ou o que é que mudavas? Estou eu a dar aqui esta sugestão, mas não sei se é algo, porque não está... A questão é que o Beto não teve problemas mecânicos em Porto Alegre. O Beto teve um acidente, cometeu o erro de pilotagem, que acontece quando se anda no limite. O Beto estava focado em ganhar, não tinha necessidade de ganhar e acontece. E, portanto, o carro não teve qualquer problema mecânico, portanto, desse ponto de vista, não houve nada a alterar. E, portanto, sinceramente, não vejo assim. Acho que foi um ano em cheio para nós, como te digo. Ganhámos 4 das 7 provas. Tivemos mais de 3 carros dos 10 primeiros. O Beto chegou ao Porto Alegre em primeiro com 8 pontos de avanço. São coisas que acontecem nas corridas. Se podemos fazer melhor, podemos sempre fazer melhor. Mas parece-me que foi um ano... Epá, claro que compara com o outro em que fomos campeões e, portanto, as pessoas têm a sensação que não correu tão bem. Mas, do nosso ponto de vista, foi muito bom. E ganhar umas vezes e perder faz parte do desporto. Nós somos desportistas e está tudo certo. Muito bem. Pronto, depois tivemos o outro lado, que era os T3. Nós queríamos, no início do ano, o projeto não era nem pouco mais ou menos fazer tantas provas. O carro estava a ser feito de risco, ficou pronto em março. E, portanto, a ideia era fazer uma prova ou outra e um carro completamente novo, com tudo para testar. De facto, correu tão bem, como sabem, na prova do Algarve, não vale a pena aqui repetir, que andámos à frente da prova e acabámos de fazer quarto de geral, segundo T3, 1 minuto e tal do primeiro, portanto, andámos na frente. Fomos para Aragon, brutal também, andámos sempre nos 3 primeiros dos T3, nos 10 primeiros da corrida, acabámos de fazer quarto, mas também ali os 4 primeiros tivemos separados por 4 minutos e tal no final da prova e depois o quinto vinha a 16 minutos, portanto o carro claramente fiável e competitivo e andar na frente. Já numa prova internacional, também foi a estreia da SGS Car em Aragon, que correu excelentemente. Depois fomos a Reguengos, aí sim, natural. Nós estávamos a testar muito o limite do carro, e era um carro que tinha... É preciso perceber que era um carro que nessa altura tinha 2 provas, que está a competir com os outros T3 que têm dezenas de provas e milhares de quilómetros feitos. Portanto, naturalmente, tivemos um meu carro na altura, fomos com 2 carros, o Beiró com o T3 e eu já com o segundo carro. Houve um pequeno problema, que o carro nem chegou a parar, mas nós achámos que era melhor proteger o carro, de facto estávamos a testar alguma coisa que punha o carro muito ao limite. Depois houve o Interreg de verão, fomos para o Norte, uma prova espetacular. Andámos também, no segundo, tivemos em segundo e terceiro lugar, acabámos de fazer quarto, e o Helder faz 8º. Da geral, segundo T3 e terceiro T3. E é preciso perceber que nós temos, quando dizemos segundo T3, estamos a falar que estamos a competir com o T3 que o João Dias tem utilizado da Salto Racing, que é um carro mais do que batido e testado. E o João, que é um piloto rapidíssimo, portanto, quando a gente fala o segundo T3 é quarto da geral, e o João, porque o João está em terceiro e temos 1 minuto de diferença. Portanto, é preciso perceber que o carro andou muito, muito na frente. É um carro que nós estamos convencidos que pode ganhar a geral no campeonato e que este ano tem condições para fazer aí uns brilharetes. O carro, entretanto, fizemos Andaluzia, fizemos Porto Alegre, de facto tivemos coisas naturais dos desenvolvimentos, tivemos algumas questões que neste terreno de campeonato temos vindo a resolver para entrar outra vez em força máxima, mas se olharmos para o início do ano, nunca pensávamos que o nosso T3 podia provar tão rapidamente e de facto é um carro que tem um potencial brutal. Estamos muito satisfeitos. E para fecharmos o ano de 2022, é importante também ouvir o teu lado pessoal, perguntar-te, Pedro, como é que correu a experiência de correr com, neste caso,
os pilotos de FPAC, portanto, neste caso, licença FPAC e campeonato de FPAC. Para ti, notaste diferenças em relação àquilo que era tradição? Tu foste piloto, naturalmente, FMP durante muitos anos, interrompeste neste ano de 2022, vou querer saber se 2023 vai ser mais do mesmo, mas perguntava-te aqui aquilo que notaste de diferente, tu que eras piloto que vinhas, naturalmente, das organizações SSV FMP. Não, olha, o que posso dizer é que, do ponto de vista do funcionamento, fazem as provas da FPAC fossem mais complexas, mais difíceis, mais, não achei nada, um ambiente ótimo, correu tudo sempre otimamente na relação com, quer nas verificações técnicas, documentais, na relação com as organizações, com a Federação, tudo impecável, portanto, desde que se cumpra, não há questão nenhuma. Também te digo que realmente o CNTT, no caso os SSVs, é um ritmo diabólico, é uma escola diabólica, não é? E, portanto, tu vês que rapidamente a gente entrou nas primeiras provas da FPAC e andámos ali sempre nos 5 primeiros, não? Mesmo em Reguengos, que a gente só fez a etapa de sábado, uma prova rápida, em que os carros, os nossos T3 estão limitados a 135 e, portanto, não era expectável que andássemos na frente. No primeiro dia estávamos em quinto. E, portanto, realmente o ritmo, a intensidade que se traz da condução no CNTT permite andar no campeonato da FPAC nos lugares da frente e, portanto, a adaptação foi muito boa. O carro tem uma condução um pouco diferente, já tive a oportunidade de falar nisso, eu adapto melhor e, portanto, foi ótimo. Vamos continuar a fazer T3, vamos continuar a fazer provas para FPAC e, eventualmente, algumas provas lá fora, como fizemos. Ter um T3 então, tem essa vantagem também em relação aos carros do CNTT, são carros que permitem ter uma homologação FIA, portanto, os nossos carros têm um passaporte técnico FIA e permite-lhes fazer provas internacionais. Então fazemos aqui a ponte já para 2023 e vou querer saber tudo. Isto é, sei que há alguns pontos de interrogação, mas melhor do que eu serás tu a anunciar-nos aquilo que vai acontecer de continuidade e o que há de novo na SGS Car Racing para 2023. Muito bem. Portanto, nós estrategicamente... é importante dizer que o ano passado chegámos a ter provas e no Porto Alegre tivemos 7, 8 carros. Não era o nosso objetivo inicial no início da temporada, mas as coisas foram acontecendo. Queremos reduzir esse número de carros, queremos nos focar mais nos T3. Nós estamos a construir neste momento um terceiro T3, que vai ser conduzido pelo Nelson Beiró, que foi um piloto que o ano passado fez provas connosco no CNTT e depois passou para os T3. Já fez as últimas 2 provas com o T3. Ele encomendou-nos um carro, que é o terceiro chassi que nós estamos a construir, está neste momento a terminar, ele já vai a Beja nele, e portanto vamos ter 3 T3 no campeonato, um conduzido pelo Nelson Beiró, outro por mim e um terceiro que será para Algar, e depois no CNTT vamos ter, neste momento confirmados, vamos ter o Filipe Lopes e o Nelson Caxias. Relativamente ao Beto, que muita gente pergunta, nós continuamos a dar o mesmo apoio ao Beto que demos nos últimos 2 campeonatos. O Beto tem algumas questões da parte dele a resolver, não confirmou, mas a nossa proposta é a mesma e, portanto, temos que aguardar. Parece que há uma grande probabilidade do Beto não correr, porque umas questões pessoais dele, mas a nossa proposta é a mesma e, portanto, tem cá o carro dele à espera dele. Se ele quiser vir, tem as mesmas condições. E depois falta também o Nelson... Pedro, deixa-me só interromper só a propósito de Beto. Está em cima da mesa agora sim dar o salto para, neste caso, FPAC, ou vai acontecer como o Gonçalo Guerreiro, que também nos disse e conversava aqui no 16 Válvulas, que tinha essa oportunidade de dar o salto, mas preferiu ficar mais um ano porque não há competição como aquela que é organizada da FMP em SSV. Pergunto no teu caso, quando me falas que está do lado dele escolher, o que é que ele tem para neste momento escolher a nível da SGS Car? É escolher se quer avançar, se quer continuar, é isso? Não, já não sei se o Gonçalo fica no CNTT por causa disso. Eu acho que eu ouvi dizer é que ele tem necessidade de desenvolver melhor o T3 e, portanto, acha que precisa de tempo para o fazer. Ele fez uma prova T3 no Norte este ano. O Beto, a nossa proposta é para correr no CNTT, não é para correr em T3. Portanto, não está em cima da mesa essa proposta. Portanto, seria para continuar no CNTT. Muito bem. Aqui no caso concreto, perguntava-te, Pedro, em relação também ao resto do campeonato, a nível portanto, dos SSVs, pergunto-te, em relação ao campeonato, qual é a tua opinião sobre o número de provas, a nível da organização do próprio calendário, porque já percebi que novidades a nível de piloto, já anunciaste aqui tudo, portanto, aquilo que vai acontecer, embora tenha ficado aqui pendente, portanto, a nível dos carros,
que vais reduzir o número de carros. Em relação às provas de campeonato, parece bem um calendário como está organizado assim? Sim, sim, acho que tem. Eu vou-te dizer, a realidade é que já gostava de passar esta mensagem. Eu fiz 2 provas este ano lá fora, fiz o Aragão e fiz a Andaluzia, uma prova azul, e as nossas provas não ficam nada a dever, do ponto de vista da organização, nada a dever. Por outro lado, nós temos provas, para quem gosta de andar depressa, é um campeonato brutal, não há melhor no mundo. Não tenho grandes dúvidas em relação assim, estas provas exigem, é sempre um bocadinho diferente, mais navegação, o que é outro tipo de condução. Para andar depressa, fazer todo o terreno andar depressa em Portugal, as datas das provas, como a gente sabe, há uma série de variáveis cada vez mais difíceis de alinhar para se conseguir marcar as datas e, portanto, eu parece-me que sim, que o campeonato, o CMTT está um campeonato dentro daquilo que foi o alinhamento dos últimos anos e está muito bem. Muito bem. Faltava fazer esse ponto também, porque pertence oficialmente à equipa SGS Car Racing, no caso concreto também fazer aqui um pequeno à parte em relação à presença do teu irmão, Nuno Madeira, que todos nós sabemos tem Ford Ranger, tem feito, de facto, uma recuperação depois dos problemas físicos que esteve, no caso, no Algarve no ano passado. Pergunto-te, porque pertence à estrutura, o que é que se pode saber também do próprio Nuno, que tem posto alguns posts com algumas mensagens subliminares, mas o que é que nos podes contar, uma vez que é, no fundo, um carro que está incluído na estrutura da SGS Car Racing? Sim, nós vamos ter depois então a Ford Ranger do meu irmão em T1. Ele vai fazer o campeonato. A carrinha neste momento está a fazer uma revisão grande e vai fazer o campeonato. E vamos ter o Cachopas, que já esteve a ser entrevistado por ti, com um T8. E portanto vamos ter mais esses 2 carros na estrutura. Portanto serão 3 T3. 2 carros do CNTT, neste momento, poderão a questão do Beto vir-se a resolver ou não, e depois será mais o T1 e o T8. E, portanto, como tu vês, aqui no instantinho tens 6 ou 7 carros, assim, sem puxar muito pela corda. E, portanto, mas a nossa equipa, neste momento, que está certa é esta, sim. Portanto, o mesmo com o T1, com a Ford Ranger e o Cachopas com o T8. A nível da estrutura da SGS Car, também é importante falarmos sobre isso. Queria saber se há mexidas a nível da estrutura, pessoas que entram e saem, mas é inevitável falar de uma que é muito especial para todos nós. Todos nós temos um apreço muito especial para o Filipe Serra, que todos nós conhecemos durante muitos anos, sempre o navegador do teu irmão. Ele também que está muito ligado na supervisão mecânica, podemos dizer, dentro da SGSK, inclusive já nos mostrou aqui o carro uma vez num direto que fizemos. Eu pergunto-te, e neste caso representa toda a equipa SGS Car, pergunto se há alterações na estrutura, começando pelo Filipe Serra e naturalmente pelas outras pessoas que constituem aquele ambiente tão saudável que vocês são reconhecidíssimos pelo bom ambiente que têm, e eu conheço isso por viva prova de que vocês têm um ambiente fantástico dentro da vossa motorhome, porque aquilo é mesmo um motorhome. O que é que vai acontecer também a nível da estrutura, a nível dos homens e mulheres que eventualmente corram? Sim, pronto, é importante dizer isso. Nós queremos ir para as corridas para nos divertirmos. Isso é algo que o meu irmão e eu sentámos e falámos. Não queremos perder isso. Nós somos pilotos, gostamos é de conduzir. Na realidade, temos uma equipa de competição, mas não é o nosso negócio. Exploramos porque as coisas acabam por acontecer e como são concessionários Canam e estas coisas, e acabamos por criar uma estrutura que é possível prestar serviço a outros clientes, mas sim, vamos fazer algumas alterações na estrutura, como é evidente. Foi mais um campeonato, tirámos algumas conclusões, vamos fazer alguns ajustamentos, nada de mais. O Serra vai continuar connosco, o Filipe Serra no dia-a-dia é a pessoa comercial, o nosso comercial para vender estes produtos, portanto quem quiser comprar é com o Serra que fala, mas sim, mas vai também ter algumas funções, principalmente nas corridas, e vai estar presente connosco. O meu irmão vai levar o Zé Janela como copiloto e portanto o Serra vai ser um elemento da equipa presente sempre. Ok. E a nível da estrutura, a necessidade, como estavas-me a dizer, mas não queres entrar em detalhe, e eu vou respeitar isso, obviamente, mas há necessidade, devido, todos nós sabemos aos custos e tudo mais que está inerente à vida de uma empresa, porque vamos começar porque a base é mesmo uma empresa, pergunta, há necessidade de correção também do número de pessoas que fazem um acompanhamento para tantos SSVs, para tantos T3 e tanto, nesse caso, fora? Não, quer dizer, a estrutura é sempre adaptada ao número de carros que vão, não é? É evidente que quando temos 10 carros, temos uma estrutura diferente quando temos 6 ou 7. Não vai ser radicalmente diferente, porque como já percebeste aqui, sem tentar
puxar muito pela coisa, já temos aqui 6 ou 7 carros para assistir. É evidente que a gente adapta a estrutura àquilo à quantidade de carros que vamos ter na prova e à riqueza que isso cria e, portanto, gastamos aquilo que se pode gastar consoante aquilo que recebemos. Mas, não, vai haver pequenos ajustes que são naturais nas equipas, de ano para ano, nada de especial. Vai ser basicamente a mesma estrutura. Ok. Pedro, antes de avançarmos para a parte final, que vai ser a resposta a algumas perguntas que nos fizeram chegar nas redes sociais, eu ia-te perguntar, e numa palavra simples e rápida, porque já temos alguns minutos, perguntava-te em relação a ambições para os campeonatos nacional e de Portugal, todo o terreno, 2023, a ambição é só uma, é correr, ganhar e divertirem-se, ou pelo contrário, a ordem é diversa, é ganhar, ganhar, ganhar e ser campeão? Eu costumo dizer que quando a gente se diverte, que o resultado é bom. E, portanto, nós estamos habituados a andar na frente, queremos andar na frente. Pensamos que no CNTT o Filipe será o primeiro campeonato a sério, mas pensamos que o Caxias será um forte candidato ao título. O Beto, se vier correr, claramente também um forte candidato ao título, portanto isso está fora de questão. E ainda há aqui a questão do Carita, que também correu connosco, que também não está fechado, e o ano passado foi sempre em evolução e acabou por fazer um nono lugar no campeonato e fez um bom lugar no Porto Alegre, eu não quero mentir, quarto ou quinto lugar no Porto Alegre. Depois do CT3, eu quero andar à frente, não vou negar. Estou-me a preparar para tentar fazer os melhores resultados possíveis à geral e andar na frente dos T3. Sei que vai aparecer muita gente, pode parecer falta de humildade minha, mas é o que me vai na cabeça. Depois sou capaz ou não, são outros 500. Temos carro claramente para isso, já provou que assim é. Temos estado a melhorar aquilo que havia a melhorar e, portanto, eu quero acreditar que, de facto, isso vai acabar por acontecer. E depois temos o meu irmão, que nas últimas 2 provas, eu não te quero mentir, mas no Norte faz para aí um 6º lugar e em Porto Alegre faz um 7º, em que, de facto, ele está numa fase de ganhar confiança, o carro tem sido fiável. Depois do acidente, ele ainda está numa fase de recuperar alguma confiança, mas eu estou convencido que também vai dar de falar aí durante o campeonato. E aquele ruído mesmo característico da Ford, que faz questão de marcar a sua presença. Já sabemos quando vem o Nuno Madeira e o José Janela, já o ouvimos à distância. Muito bem, vamos para os minutos. Ele, em termos de adeptos, não tem dúvida nenhuma, não é? E, portanto, a gente às vezes só tem que lhe lembrar que faça umas passagens bonitas, mas que vá focado na corrida e não só fazer é animar as pessoas que gostam dele e que o veio passar. É esse equilíbrio que a gente temos que aqui encontrar com ele. Mas sim, aquilo está sempre com o escape que faz mais barulho e é sempre para dar espetáculo, já sabe. Muito bem, mas também muito focado na corrida, principalmente, como digo mais uma vez, estar a ser bem acompanhado e bem aconselhado. Muito bem. Pedro, vamos para a parte final da nossa conversa. Há aqui algumas perguntas que podem realmente serem respondidas, penso eu, da tua parte, e iria, para já, acima de tudo, agradecer a participação de todos. É fundamental percebermos como é que, neste caso, os vossos adeptos e aqueles que acompanham, no fundo, todo o terreno, estão preocupados em saber um bocadinho mais da tua estrutura, e eu começava por destacar a primeira pergunta, porque não, do Luís de Brito, que ainda recentemente tirou fotos fantásticos à tua participação em testes que tiveste a fazer recentemente, com uma projeção de uma pedra fantástica, destaco eu, mas ia-te perguntar, porque o Luís pergunta precisamente, ele diz que gostaria de saber quantos pilotos vão fazer parte da equipa e em que categorias. Penso que as respostas tenham sido dadas, faltava perguntar se algum vai arriscar estar sem navegador. Senão vai dar sempre pares certos e não há dúvida nenhuma. Peço desculpa que eu perdi aqui a comunicação. Desculpa, tens que repetir. Não, ia-te perguntar, portanto, era saber se, porque sabemos o número de pilotos que tu anunciaste aqui e as possibilidades, nomeadamente do Beto, mas eu ia-te perguntar se algum ia arriscar participar sem navegador ou se vai ser fácil fazermos as contas, multiplicar por 2. Não, porque as pessoas do CNTT este ano não vai ser possível usar tire balls. E, portanto, vai obrigar a que quando haja furo troque-se mesmo a roda. E, portanto, não me parece que seja muito inteligente ir sozinho. O Caxias já arranjou um copiloto e parece-me cada vez mais, como sabem, na FPAC é obrigatório e parece-me que os clientes, vão todos com o copiloto, não é? Porque este ano vou ter que levar para a fazadeira e macaco e vou ter que trocar a roda mesmo, porque ela não vai aguentar furada como aguentava com o Steyr-Ball. E, portanto, isso é uma mudança. Mas, olha, posso dizer que eu este ano já não vou com o André, por questões pessoais, já estou com ele há 4 ou 5, já corremos juntos há 4 ou 5 anos, porque por questões pessoais não quero continuar.
e vou levar o Romeu Martins ao meu lado. Você se lembra do Romeu, correu connosco, foi Claro campeão sim, de veteranos em 21, e então o meu copiloto deste ano vai ser o Romeu. Estou muito feliz com isso. Portanto, vou ter um arquiteto ao meu lado, que é sempre bom para tirar umas linhas e Os azimuts. E em os relação a azimuts. outros navegadores, há alguma novidade mais queiras aqui destacar? Porque não falámos sobre isso. Não sei. Portanto, digo, o Caxias vai com o copiloto, ainda não sei quem é, mas já tem o copiloto. O Filipe vai com o Fábio Santos, que já tinha ido quando andou. O Nelson Beirão não sei quem leva, ele já tinha andado com o Manel Porém, mas depois andou também com outro copiloto que agora não me recordo o nome. Peço desculpa por isso. O meu irmão vai com o Janela e o Chopas vai com o Vítor Jesus, não é? Sim, que esteve aqui. Muito bem. E, portanto, vamos ter o José Janela e o Vítor Jesus na nossa equipa como copiloto. Portanto, aquilo vai ser uma escola ali, uma universidade de copilotos ali dentro da nossa Motorhome. Não sei se não vamos vender umas aulas online, que agora está na moda para fazer dinheiro. Exato. Não, mas à distância, cada um na sua box e depois fazer o resto. Não, a gente faz o online e a malta paga um acesso e eles dão ali umas... Ainda temos o Serra, é verdade, ainda temos lá o Serra, campeão nacional também. Portanto, estás a ver, com o Serra, com o Janela e com o Vítor Jesus, pilotos não digo que tínhamos grande equipa, mas agora com pilotos ninguém nos bate. Vai ser um mestrado do Filipe Serra para os outros professores. Muito bem. Pedro Pedroso Rodrigues. Isso. Pedro Pedroso Rodrigues diz-nos e pergunta-nos quem são os pilotos inscritos no CNTT e, neste caso concreto, especificamente para a Baja Montes Alentejanos. Alguém não vai? Não, neste momento está o Caxias e está o Filipe Lopes. O Beto e o Carita. Portanto, neste momento temos 2 carros. Nós temos 3 carros de aluguer que não os vamos alugar do CNTT, então vamos pô-los à venda. Já pusemos um, mas vamos pôr mais 2. Portanto, a equipa no CNTT vai ser mais pequena, basicamente, porque vamos deixar de alugar carro. Ok. Nuno Pinto, a propósito disso, diz-nos e pergunta se a SGS aluga SSVs para competição, qual o preço do pacote com assistência, mas eu acredito que a resposta, e eles aqui dizem-nos, correndo tudo bem, pergunta ao mesmo Nuno Pinto, sem acidentes e avarias, quanto custa fazer um campeonato num Can-Am? Não sei se será melhor uma resposta em mensagem privada ou se queres aqui dar aqui alguma dota. Acho que vou falar de dinheiro elegante, posto aqui com valores. Podemos falar por mensagem privada. Não vamos ter os carros do CNTT para alugar, vamos ter um T3 para alugar. Ok. Sim, isso é. Muito bem. Luís de Brito, Fotosports, aqui de novo esta referência, diz, e já agora uma dúvida de muitos, sendo o Nuno Madeira piloto SGS Car, qual o navegador que o vai acompanhar no chamado duro Campeonato Nacional Todo-Terreno? Filipe Serra ou José Janela? A resposta já foi dada e, portanto, aqui também fica a resposta para o Luís de Brito. Está certo? Muito é bem. Isso? José Janela, muito bem. Muito bem. Última pergunta. Sérgio Morato faz aqui, de facto, umas questões várias, que termina com obrigado e boas provas para 2023, mas diz ele, já por várias vezes tive amigos a ponderarem fazer uma prova com um SSV, mas depois, por falta de total esclarecimento, nunca tal se veio a concretizar. Assim, diz o Sérgio Morato, gostava de saber, neste caso concreto, a SGS é conhecidíssima por preparar SSVs, pelo que gostaria de saber, por exemplo, em quanto é que ficaria o aluguer de um SSV para uma prova, que tu já respondeste, mas vai haver aqui essa possibilidade de novo, e o que é que inclui e o que não inclui, para se fazer bem ou ter bem a noção. Peças, pneus, combustível, mecânica, assistência, se é com dormida, sem dormida, a decoração. Claro que supomos que o levar e trazer o SSV também estará incluído, e se houver um azar a meio da prova, se tratam do ir buscar. Depois, ele aqui, mas se calhar dou-te a oportunidade, Pedro, de responderes aqui, porque também há pouco falaste no aluguer das viaturas, só o T3. Sim, certo, mas posso esclarecer, já que a pergunta é tão específica. É assim, o aluguer inclui normalmente tudo isso, ou seja, a gasolina, o transporte do carro para a corrida, a assistência na corrida, se desistir vai pescar, como é evidente, e portanto inclui todas essas coisas. Tem algum material, um conjunto de pneus, 2 correias, portanto é definido aquele material que leva. Tudo o que seja questões mecânicas é a responsabilidade da entidade que aluga, tudo o que seja um sinistro é da responsabilidade, um acidente, bateu, é da responsabilidade de quem aluga. Depois, se tem dormidas, se tem inscrição, já são questões adicionais que podem ser tratadas ou não, tem a ver um bocadinho com o pacote que se fecha. E depois posso dar aqui uma ordem de valor, um carro para o CNTT, numa prova normal do Nacional, à volta de 8.000 euros, os 7 e os 9,
Eu não estou a falar só da SGSK, estou a dar assim um panorama do que é que se faz no mercado para as pessoas se situarem. Num T3, estamos a falar de valores superiores. De 12 para cima, 12, 15, 17, 18, se for um Porto Alegre. Ok. Varia Pedro, um pouquinho. perguntam aqui se há diferentes tipos de viaturas ou de preparação, ou o vosso nível de serviço de viatura é todo igual, ou seja, se há viaturas com mais ou menos potência, ou com mais ou menos curso de suspensão, ou melhores e piores pneus. E depois, então, sim, vamos à última pergunta. Pedro. Pronto, é assim, não, os carros têm todos o mesmo nível de equipamento. Se há uma coisa que nós aprendemos é que, de facto, isto mesmo com clientes que têm carros que nós damos assistência, nós temos um plano de manutenção dos carros e não fugimos desse. Porque é preciso perceber que se poupa na manutenção, normalmente dá asneira. E se o carro não é bem preparado da oficina, quando chega à corrida, vai dar chatices. E depois estraga a corrida e estraga o plano de manutenção das corridas, porque depois os mecânicos, em vez de estarem a fazer uma mecânica de prevenção, andam a reparar aquilo que devia ter sido feito na manutenção. Portanto, a gente tem critérios de manutenção que não são discutíveis. Ou é assim, ou é assim. O cliente não quer, não pode correr connosco, não tem problema nenhum. Mas para nós entregarmos fiabilidade e resultado, não temos flexibilidade nisso. Muito bem. Pronto, é o que é. Última pergunta, e já agora, e penso que já respondeste, e já agora, se porventura existir um abandono por falha mecânica ou de algo defeituoso, pergunta ele, neste caso Sérgio Morato, quem assume a responsabilidade. Suponha-se que se algo se estraga num prólogo ou mesmo numa prova, sem ser da responsabilidade do piloto. A SGS assume o encargo e devolve o valor ao piloto? E esta era a última pergunta, diz ele, desculpem colocar tanta pergunta, mas efetivamente é algo que a maioria do pessoal não sabe como funciona e temos curiosidade. Obrigado, Sérgio Morato. Pronto, isso é um receio que têm as pessoas que alugam. É assim, nunca tivemos uma situação dessas. A verdade é que temos, graças a Deus, tido muitos problemas de avarias nos carros por responsabilidade nossa. Já aconteceu, não vou negar que já aconteceu, mas normalmente resolvem-se. Não é? Já tivemos situações de... Porque hoje também é possível, teve um problema na primeira etapa, mas na etapa seguinte o carro é recuperado e vai fazer a segunda etapa. E, portanto, a gente tenta sempre amenizar a situação. E, portanto, é preciso ser uma coisa muito radical e o carro ter uma avaria nos primeiros quilómetros e não ser mesmo recuperável e não conseguir fazer mais quilómetros, para se pusessem em cima da mesa, é uma questão que não, em teoria não está prevista no contrato. Portanto, isso faz parte. Vocês veem pilotos que pagam aluguéis para ir para o Dakar e levam carros e no primeiro dia nem arrancam. A competição tem dessas coisas. Nós, graças a Deus, não temos tido grandes situações dessas e, portanto, não temos grande experiência, mas, em teoria, o aluguer é pago antes e, portanto, e a partir daí, o que acontecer são situações de prova. Eu entendo que se houver uma coisa que seja muito fora da caixa e que realmente seja muito prejudicada, a pessoa que ele fez o aluguer seja muito prejudicada, e a vida é feita de bom senso, que se possa tentar arranjar aí uma solução equilibrada. Graças a Deus não tivemos situações dessas até hoje. Tivemos situações dos carros terem avarias e nós recuperamos o carro e o cliente faz bastantes quilómetros e o máximo de quilómetros possível. Muito bem. Isso não há limites. Isso os nossos mecânicos, seja até que horas, seja como for, o carro anda sempre. Certeza absoluta. Temos muitas peças em estoque e, portanto, isso arranja sempre a solução. Muito bem. Pedro, só me resta desejar um extraordinário ano de 2023, mais um para a SGS Car Racing. Ficam, naturalmente, os parabéns para quem é responsável por toda essa estrutura, no caso, representado por ti e extensível, claro, a todas as pessoas responsáveis sobre a marca SGS, para todos os efeitos, agradecerem, estarem no campeonato todo o terreno, animarem o campeonato todo o terreno. E a ti, Pedro, desejo que, obviamente, que tenhas um campeonato T3 ao teu nível, como tenho certeza que vai ser, e só me resta abrir a porta para estar, no caso, outra vez à conversa contigo, pelo menos em Beja, onde com certeza nos vamos encontrar, se Deus quiser, mas talvez no meio do ano, fazemos aqui na altura do verão, um balanço da primeira parte do campeonato e depois vermos como é que corre o resto, mas tenho a certeza, os argumentos estão todos lá, estiveram aqui também na entrevista, para vocês terem mais um ano de sucesso. Por isso, Pedro, não sei se queres deixar aqui algumas palavras Gonçalo, quero extra. só dar uma nota final. Força, é microfone teu. Nós depois, para terminarmos o campeonato, tivemos a presença do Paulo Oliveira e do Miguel Oliveira com o carro nosso nas 4 horas. Cada um tem a sua opinião, às vezes há muitas discussões, mas sem dúvida nenhuma que o Miguel Oliveira, do ponto de vista de todos os pilotos nacionais, é o único piloto que eu conheço que ganha provas numa categoria máxima de uma modalidade. De certeza uma referência
nós, foi um motivo de orgulho ele confiar em nós. Foi com o Paulo, com o pai, foi um giríssimo. E, portanto, isso do bolo, o que eu digo é, olhando para trás, realmente foi um ano que fica na história e obrigado a todos que nos acompanham e vamos estar em 2023 outra vez aí em força máxima. Muito bem. Pedro, uma boa noite. Obrigado mais uma vez e Okay. muitas felicidades para a SGS Car Racing. Obrigado, uma boa noite, Obrigado. Pedro. Até breve. Obrigado a todos. Boa noite, obrigado.